Oi, nós vamos ter um momentozinho para a gente conversar sobre o que significa o Ano Novo na Bíblia, né? O que às vezes a gente dá tanto valor e expressa tantas atividades e cultos e enfim. Mas o que Ano Novo significa dentro do texto bíblico, dentro do ensino bíblico, tá bom? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Alguns aspectos que devem ser considerados para a gente entender bem, não é? Por que a Bíblia tem, digamos, uma visão sobre o assunto e por que nós, né, damos a nossa visão, né, a nossa importância para esse momento de transição, esse momento temporal, não é, de transição entre um ano e outro. Tá bom? Então vamos analisar alguns aspectos. Primeiro, lembrar o seguinte: a Bíblia em si, ela não diz absolutamente nada sobre essa preocupação com mudança de ano, entende? Ela não tem nada expresso, nada preocupante, não é? Não faz parte da preocupação da Bíblia que a gente tenha saiba dessa mudança, desse início de ano, não é? E o que devemos fazer, ou o que devemos ser, ou os compromissos que devemos assumir, como a gente tem feito, não é? Isso tem muito mais uma carga cultural sobre o assunto do que mesmo uma questão teológica, uma questão bíblica, né, a esse respeito. Entende? Até porque, se a gente ficar trazendo muito isso para dentro da Bíblia, vai ter muito mais uma ideia mística do que mesmo uma ideia religiosa, não é? Embora muita gente goste do misticismo para dar significado à religião, na verdade, uma religião, quanto menos misticismo tiver, mais religião ela vai ser. Entendeu? Então, as pessoas que gostam muito de mistérios, coisas ocultas, né? E misturar isso com religião, isso tira o significado verdadeiro da religião, certo? Não tem sentido, né, a mistura dessas coisas. A religião, quanto menos misticismo tiver, mais religião ela vai ser. Porque o que é religião? Religião é o interesse de voltar-se para Deus, a busca de uma divindade, é a busca de apresentar-se, não é, interessante para uma divindade. Ora, se você coloca nisso misticismos, ocultismos e essas coisas todas, você tira o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor, não é, do que seja religião. Passa a ser uma prática misteriosa, passa a ser uma prática mágica, mas não é exatamente uma religião, certo? Então, a Bíblia e o Ano Novo, né, e a maneira como a gente coloca essas mudanças de ano e as coisas que a gente deve fazer para que o ano seja bom, para que o ano dê certo, para que o ano traga alegria, para que o ano... Essas coisas terminam sendo muito mais místicas do que mesmo um aspecto religioso para elas. A outra coisa que a gente pode chamar atenção sobre isso, né, mudança de ano e Bíblia, é que a Bíblia ela também não se preocupa em falar sobre essas questões da confraternização, a necessidade dessa confraternização. Isso tem muito mais a ver com a cultura, não é, que nos ensina, é mais uma oportunidade que a gente tem de se juntar, quando pode, da gente trocar abraços, trocar felicitações, trocar carinhos, trocar palavras elogiosas, não é? É mais uma oportunidade e deve ser aproveitada no máximo possível, né? Quando possível, sem forçar a barra, sem ter que passar por cima, não é, do que realmente deve acontecer. Recentemente eu fiquei lamentoso, até porque o cristianismo termina sendo muito manipulado para o lado errado, onde pessoas estavam dizendo que atender à pandemia, né, atender ao isolamento, isso era contradizer a vontade de Deus. Ora, é o contrário, né? A Bíblia coloca que devemos ser obedientes às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus.
E autoridades aí não são pessoas. As pessoas são loucas, mas não são pessoas, entendeu? Mas é a instituição. A instituição, né? As pessoas mudam, mas a instituição é que são as autoridades que devemos estar atendendo, devemos estar obedecendo. Obedecer pessoas é um perigo muito grande, mas obedecer às instituições, isso aí é muito menos perigoso, né, do que atender, do que obedecer pessoas. Muito bem. Sobre a questão de culto de fim de ano, né, culto de passagem de ano, também a Bíblia não direciona nada sobre isso. Ela não tem uma preocupação sobre isso, né? Os anos são tão comuns e normais dentro do projeto de Deus como os dias, como as semanas. Então não tem, a Bíblia não coloca nada que isso deva acontecer. Tem vantagens fazer? Sim, tem muitas vantagens, muitas. Né? Não só isso, mas outras coisas mais que a gente pode realizar no convívio religioso ou no convívio social, né? Sempre é muito vantajoso para a sociedade em si, para os indivíduos, principalmente nós que somos muito sociáveis, somos carentes de socialização, entendeu? A nossa saúde tem a ver com o envolvimento com pessoas, com o aprendizado com pessoas, enfim, com tudo aquilo que a gente pode fazer nos relacionamentos, na convivência com outras pessoas. Então tem muitas vantagens, né? O culto de fim de ano, as atividades de fim de ano, sempre tem muitas vantagens. Claro que tudo no mundo tem lado bom e lado ruim, tem lado positivo e lado negativo, né? Também tem um lado negativo que muita gente usa esses cultos de fim de ano muito mais como superstição do que mesmo como adoração. Muito mais como uma superstição para abençoar o ano, para facilitar as coisas, do que mesmo agradecer a Deus pelo ano que passou e se colocar diante de Deus para o novo ano, né? Então tem muito disso também, infelizmente, mas tudo na vida é assim, né? No mundo tudo é assim. Caiu na mão do homem, sempre vai ter um lado ruim, um lado bom, né? As coisas em si são neutras, mas você pode fazer disso uma coisa boa, pode fazer uma coisa ruim. Uma das vantagens, por exemplo, da reunião, do culto de fim de ano, é a oportunidade de reflexão, é quando você está refletindo com as pessoas, pensando com as pessoas, revendo como é que foi o ano que terminou, né? Se recolocando diante de Deus pelo ano que ofereceu a ele, mas ao mesmo tempo dizendo e abrindo-se, né, para o novo ano, se apresentando a Deus como não só como carente de Deus, carente do amor de Deus, da proteção de Deus, mas também como disponível para o Senhor, para a vontade dele, não é, na sua existência. Tá bom? O ano novo nos tempos bíblicos, naquela época, né, vamos analisar um pouquinho sobre isso aí. Primeiro, né, é importante a gente colocar algumas considerações para que a gente compreenda exatamente como era esse negócio de ano novo naquelas épocas bíblicas, na antiguidade da história da humanidade, né? Ali pelo ano 0, até o ano 100, 200, depois do nascimento de Cristo. Então, a primeira consideração é a questão da contagem de horas, né? As contagens daquela época eram bem diferentes das contagens de hoje, né? As contagens daquela época não eram tão precisas, tão assertivas como as contagens de hoje. Então, o que é que ocorria? Né? Um local, uma região, um país tinha uma contagem diferente do outro. Né? Se você for comparar nosso calendário com o calendário judaico, ele é totalmente diferente. O nosso é chamado solar, ele trabalha em cima das rotações do Sol, né? Na contagem do Sol, enquanto que a do hebreu era pela Lua, era pela contagem das rotações da Lua. E outros povos tinham outras maneiras de fazer a contagem do tempo. Né? Então, nos dias de hoje, existe muito mais precisão. E outra coisa, né? Tem como fazer essa precisão, coisa que antigamente não tinha.
Então, naquela época, as pessoas nem podiam garantir que aquilo que estavam dizendo sobre o tempo era realmente, né, a contagem correta do tempo. Na cultura judaica, por exemplo, o dia iniciava, né, terminava, né, quando o sol se punha. Então, ali terminava o dia. E, naturalmente, começava o dia seguinte. Então, 5, 6 horas da tarde, o dia terminava e era ali que começava, então, a contagem de um novo dia, né? Os chamados turnos. Primeiro turno, não, segundo turno. Tem um termo muito apropriado para isso, né? Então, era quando eles contavam os dias para eles. Segunda coisa, segunda consideração, é que cada povo tinha o seu próprio... o seu próprio calendário, né? Então, a contagem, em que ano estamos? Os judeus tinham em que ano estamos? Outros povos tinham outras contagens, né? Até hoje a contagem judaica continua. Nós estamos aí pela contagem judaica, estamos aí pelos anos 5.000 e alguma coisa, né? É contado a partir de, se nós estamos 2.000 anos depois de Cristo, né? Mais 2.000 anos até Abraão, né? E eles ainda contavam a época antes de Abraão, então seriam mais 5 anos, mais ou menos. Eles acreditavam que nessa contagem, então, daria os 5.000 anos e 600 que hoje eles estão. Tem alguma coisa nisso aí. Mas a gente sabe pela contagem que é muito mais do que isso. E a história foi muito inteligente, e ontem nós conversamos, criticamos como é que foi forçado a contagem da história, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? E aquilo, em vez de ser... Eu já vi muita gente orgulhosa, porque o mundo estava dividido em duas histórias, antes de Cristo, depois de Cristo. Então isso era como se fosse adorando a Deus, adorando Jesus, né? Na verdade não é, isso aí foi uma imposição. Então, em vez de ser uma coisa que nos deixasse orgulhosos, isso é uma demonstração de vergonha. A gente tem que ter vergonha, né, dessa imposição em nome de Jesus que foi colocada contra a humanidade. Mas tem tanta coisa para a humanidade perdoar o cristianismo que essa é mais uma, né? É muita coisa, não só do passado, mas do presente também. A gente tem feito tanta besteira, tanta tolice, a gente tem agido tanto contra a humanidade, não é? Que a humanidade tem praticado paciência e perdão muito, não é? Em relação a gente, né? Pelas tolices, pelas coisas grosseiras que a gente tem feito em nome de Jesus. Desde a época de Jesus a gente tem feito isso, essas tolices todas. Basta ler a história que você vai ver quanta idiotice, né, a gente andou praticando como cristianismo, usando o nome de Jesus. Então, cada povo tinha seu calendário. Pronto, voltando aí ao assunto, né? Por causa disso, as épocas, então, são diferentes, né? As épocas desses calendários eram totalmente diferentes. Ano novo, para um país, era diferente do outro. De uma nação, era diferente do outro. De um calendário, era diferente do ano novo de outro calendário, né? Então sempre foi assim, houve esse problema. Até hoje alguns povos que têm calendários diferentes do nosso, né, que é um calendário chamado juliano, né, o nosso calendário aí que a Igreja Católica impôs, né? Não vamos falar Igreja Católica, que o cristianismo impôs, né, à humanidade, né? Aqueles povos que ainda seguem outros calendários, eles então têm o ano novo em outro momento, não é diferente do nosso, né? É natural que isso ocorra. A terceira consideração sobre isso é o seguinte: Israel, né? Israel tinha a mudança de ano, o início do ano, como uma data como qualquer outra, né? Israel, o povo de Israel, a cultura judaica nunca deu assim tanta importância, não é, à mudança de ano como nós damos hoje, né? Tanto que a gente não tem nem tanta certeza de quando que era o início do ano de cada um no calendário judaico, porque eles davam tão pouca importância a isso que não ficou tão bem registrado no texto bíblico para que a gente identificasse bem. Eles comemoravam outras festas até,
de maneira mais, dando mais importância do que mesmo essa mudança de ano, né? Então, por exemplo, a Páscoa era muito mais importante do que a mudança de ano na cultura judaica, né? As primícias e Pentecostes também eram muito mais importantes do que mudança de ano. O dia da expiação também era mais importante do que mudança de ano. Então, mudança de ano no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, isso não era tão, né, tão importante, não chegava a um décimo, né, ou um centésimo da importância que nós damos nos nossos dias, né? Na verdade, há uma discussão muito grande sobre o ano novo no judaísmo, né? As pessoas que ficam pesquisando isso, estudando isso, há uma discussão muito grande, porque não tem nada muito certo, né, no texto que nos dê essa visão. Faltam informações no texto bíblico para isso. Faltam informações, inclusive, na própria cultura hebraica, né? Nos textos paralelos aos textos bíblicos, eles também não têm lá essa informação muito bem. O ano novo, provavelmente para os hebreus, começava no 7º mês, né? E isso tem a ver com os meses de setembro e outubro, mais ou menos aí, né? E era no começo desse mês. O 7º mês era chamado de Tisri. Então, era nesse mês que coincide com o nosso calendário, o mês de setembro e outubro, mais ou menos, né? O que mais? Nesse período, né, eles faziam uma convocação muito grande em todas as tribos, né, com muita festa, com muitas trombetas, com a apresentação de ofertas, e isso caía no dia do Shabá, no dia do descanso, né? Mas ainda assim não era uma certeza, entende? Mas mesmo assim, com toda essa festa era menos importante do que aquelas demais que eu já mencionei, né? Então, nesse Shabá, durante o dia, haviam algumas comemorações, durante o dia, mas à noite, então, não era permitido, não acontecia nada de extra, e isso até diferencia, né, do nosso caso, porque é à noite que é a melhor festa. Apesar que, para o hebreu, como o dia termina 5 da tarde, então durante o dia eles estavam lá fazendo, depois disso não havia mais festa nenhuma e tudo encerrava, né? Na igreja primitiva, né, a mesma coisa. E talvez mais do que o Antigo Testamento, não tem nada no Novo Testamento que fale sobre essa festa, sobre essa preocupação da igreja primitiva em relação ao início de Ano Novo, né? Então, nada. Aí eu volto a lembrar o que nós já mencionamos. Tem vantagens? Sim, claro que tem vantagens. Tudo tem vantagens e desvantagens. Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Se você quiser concentrar nas vantagens, você vai encontrar muitas vantagens. Se você quiser concentrar na desvantagem, sempre haverá desvantagens, certo? Em tudo, porque as coisas em si são neutras, mas esses dois lados aparecem sempre, né? Alguém pode falar, eu já mencionei aqui em outra live, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, são as Escrituras, né? Mas ela diz que ela mesma, muitos usam para a sua própria condenação. Então tem um lado ruim, né? E aí por diante. Então, hoje a gente fica nisso, né? Relembrando só esses aspectos em relação ao Ano Novo, e provavelmente amanhã a gente encerra este tema, porque é lá amanhã que a gente vai estar comemorando, né, essa passagem, e provavelmente lá para as 7, 8 horas da noite a gente deve estar conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, que essa pesquisa, esses estudos, essas afirmativas que estamos apresentando aqui possam lhe ajudar, possam cooperar na sua visão a respeito de Ano Novo. Lembre-se, não deixe que isso se transforme em um momento místico. Sob hipótese nenhuma, não permita, não deixe. Entendeu? Porque isso é anticristão. Misticismo é anticristianismo, né? Mas pode ser um momento para reflexão, agradecer a Deus pelo ano que passou,
pelas vitórias que alcançamos, pelas oportunidades de tristeza que tivemos e que Ele, Deus, tem transformado em positivo, né? Então temos muitos motivos para agradecer, então vamos aproveitar para agradecer, né? E pela fé, sem exigir nada dele, vamos já pedir pelo ano que vem, porque com certeza Ele vai estar nos abençoando, Ele vai estar nos dando novas oportunidades de sermos bênção nas mãos dele. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando você.